Minha gente querida, bem-vindos. Muita paz, muito amor para todo mundo. Hoje eu vou ler do livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, a mensagem da Peregrina da Paz, que ela chama Minha Mensagem. Meus amigos, a situação mundial é grave. A humanidade, com passos temerosos e vacilantes, caminha pelo fio da navalha entre o caos completo e uma idade de ouro. Mas realmente forças poderosas a impulsionam para o caos. A menos que nós, os povos do mundo, despertemos da nossa letargia e nos afastemos firmemente e para longe do caos, tudo o que mais amamos será destruído pelo holocausto que sobrevirá. Esse é o caminho da paz. Vence o mal com o bem, a mentira com a verdade e o ódio com o amor. A regra áurea também faria o mesmo efeito. Por favor, não diga levianamente que esses são apenas conceitos religiosos e não práticos. Essas são as leis que governam a conduta humana e são tão rigidamente aplicáveis quanto a lei da gravidade. Quando desrespeitamos essas leis, em qualquer caminho da vida, disso resultará o caos. Pela obediência a essas leis, esse nosso mundo ameaçado e cansado da guerra poderia entrar num período de paz e riqueza de vida, muito além de nossos mais profundos sonhos. E é por isso que ela escreveu esse livro, para exortar a todos a trabalharem pela paz. E a paz começa no coração de cada um. Vamos lembrar sempre disso. Se nós estamos em paz, já é o primeiro passo para a Terra entrar em paz também. Vamos então ler no capítulo Coletânea de Preces Espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo a explicação da prece por aquele mesmo que ora, a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob sua proteção. Ele desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode-se dar que não tenha nome conhecido na terra. Nós o invocamos, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio, e podemos até invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que nos inspire uma simpatia mais viva e particular. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, são tão bons e magnânimos. Contamos, então, entre os amigos ou parentes, até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervêm nos atos de nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou podem ser maus, conforme a natureza das nossas inclinações que os atraíram. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Há alguns que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam
reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Seria um erro, porém, acreditar que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que se exerçam sobre nós. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, se acham que têm meio de assumir predomínio sobre nós, pela nossa fraqueza ou pela nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Desse fato, resulta que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. O homem, por suas imperfeições, que é a causa primária das misérias que o afligem, é, na maioria das vezes, o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto a Deus, pedir-lhes forças para resistir às más sugestões e para nos assistir nas contingências da vida. E aí a gente já tem uma divisão aí dos espíritos simpáticos, dos espíritos protetores, do nosso mestre espiritual, que aqui ele chama de anjo guardião, e dos obsessores, que ele chama de sedutores. São os espíritos que estão junto a nós, que nós atraímos quando os nossos pensamentos não estão bem equilibrados. E assim, terminamos as nossas leituras com a trovinha de Pedro Silva do livro Trovas do Mais Além, com a psicografia de Chico Xavier. Dos recursos mais sublimes nos talentos imortais, o auxílio da paciência é aquele que pode mais. Vamos então à nossa prece com a inspiração de Emmanuel. É do livro Correio Fraterno, psicografado por Chico Xavier. Meu amigo, aprenda a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado milagroso do amor para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Quando o pântano e o espinheiro ameaçarem sua marcha, quando a pedrada infeliz da discórdia ou o golpe imprevisto da incompreensão ferirem o devotamento, use sua bondade, a que Jesus lhe concedeu, e avance trabalhando. Esquece e caminha. Muitas vezes o coração do amigo ainda é frágil. Despreocupe-se e haja fraternalmente. Silencie e se adiante. Nem todos sabem perseverar no sacrifício pessoal pela vitória do bem. Esqueça e segue. É preciso aprender, sofrer com a luta terrestre para reconhecer a ilusão que transborda das fantasias da carne. Perdoe e movimente-se na direção do porvir. Há muito ódio e muita discórdia envenenando as almas, e a maldade lança trevas sobre a fronte dos melhores colaboradores do progresso. Em todas as aflições da vida, se souber ver, enxergará a ignorância, oprimindo, vergastando, destruindo. É necessário acender a lâmpada sublime da piedade, avançando sempre. Repare o chão lodacento e inculto, provocando a inquietação e o pavor, quando observado precipício adentro.
Mas se você arremessar a semente pequenina no leito tenebroso, em breve a terra endurecida e nua se cobrirá de verdura e perfume, de flores e frutos. Assim é o campo humano. Em toda parte, a erosão da miséria e charcos de dor. Não se detenha. Lance a sua semente de fraternidade e sabedoria, auxílio e compreensão. E a ignorância cederá terreno ao seu ideal de ajudar e servir, multiplicando-se as bênçãos da sua lavoura de amor em benefício da humanidade inteira. Fraternidade, sabedoria, auxílio e compreensão, ajudar e servir. Aqui estamos, Senhor, para nos dedicar mais uma vez neste dia às vibrações de amor, de paz, de serenidade, de equilíbrio, de compaixão, de solidariedade, de fraternidade para todos os nossos irmãos nesta terra. Estamos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais a cada dia das formas que precisamos para mudar a nossa vida, para nos transformarmos melhor em espíritos mais tolerantes, mais pacientes, mais colaborativos, em pessoas melhores, que possamos fazer a diferença nesse mundo, Senhor, sendo instrumentos de sua paz, sendo agentes do seu amor e contribuirmos para a realização do seu reino nesse mundo, Senhor. Aos poucos, vamos encontrando a nossa paz interior. Vamos descobrindo a nossa missão nesta terra. O que podemos fazer para ajudar o nosso próximo. E apenas pedimos, Senhor, que nos ajude sempre a ajudar a todos, a não esmorecermos, a estarmos sempre prontos, sempre alertas, sempre com o coração aberto, com a mente equilibrada, para dar o nosso melhor para aqueles que precisam, para aqueles que nos pedem auxílio, para aqueles que estão junto a nós. Te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de te encontrarmos, Senhor, dentro de nós, de nos conectarmos com a sua essência, com o seu amor, que nos fortalece, nos ilumina, que nos ama, Senhor. Obrigada, meu Deus.